irmãos, queridas irmãs, nós fizemos aí uma conferência faz umas 2 semanas, mostrando que essa nova religião mundial já foi inaugurada por Francisco quando ele assinou o chamado Documento da Fraternidade Humana, já faz 3 anos. E agora hoje nós vamos mostrar aqui que de fato eles estão comemorando o dia 4 de fevereiro como o Dia da Fraternidade Humana. Então quer dizer que isso já ficou consumado e nós estamos explicando essas coisas para as pessoas entenderem a que ponto que nós chegamos, que as coisas já estão bem definidas e que nós já temos aqui elementos para mostrar que isso daqui não é uma invenção, isso daqui são coisas que já estão resolvidas dentro do sistema mundial. Então eu quero que as pessoas prestem atenção agora nesse vídeo aí, que está sendo inclusive divulgado pelo Vaticano, e nesse vídeo nós vamos ver em que consiste os fundamentos desta nova religião da fraternidade universal. Os nossos antepassados na fé e na fraternidade. Deus elegeu Abraão por fiel amigo, ao Corão. Pela fé, Abraão, obedecendo ao chamamento de Deus, partiu sem saber para onde ia. Bíblia cristã. Deus fez Abraão o pai de inúmeros povos. Escrituras hebraicas. Judeus, cristãos e muçulmanos, unidos aos crentes e outras tradições religiosas e a todas as pessoas de boa vontade, contemplamos o céu e as estrelas que brilham unidas, tal como fez Abraão. O céu dá-nos, assim, uma mensagem de unidade. Deus convida-nos a nunca nos separarmos do irmão que está ao nosso lado. O caminho do patriarca Abraão não foi fácil. Teve de enfrentar lutas e imprevistos, também na sua própria família. A sua história ensina-nos como começar a viver com fé e esperança. Ergamos os olhos ao céu e acreditemos em Deus, que não deseja que tenhamos inimigos, mas apenas irmãos e irmãs com quem caminhar. Sigamos o caminho da reconciliação para libertar o mundo da violência, da injustiça, do ódio e da autodestruição ambiental e construamos a fraternidade humana. Não hesitemos em dar o próximo passo. Como filhos de Abraão, unidos a todos os crentes e pessoas de boa vontade e como irmãos e irmãs, cuidemos juntos da nossa casa comum. 4 de fevereiro, Dia Internacional da Fraternidade Humana. Então você perceba que nesse vídeo aparecem algumas passagens de diversos livros sagrados, segundo eles. Então você tem ali uma passagem do Alcorão, uma passagem da Bíblia e outra passagem das Escrituras hebraicas. Quer dizer que já não é mais a Bíblia, é outra coisa. Então veja ali que Abraão é colocado como essa referência. Então quer dizer que o plano que eles têm é juntar essas 3 religiões e colocar Abraão como a referência fundamental para todos. Então, uma vez que você parte desse noachismo, como nós explicamos nessa conferência anterior, nós vamos então abarcar todas as pessoas na medida em que eles dizem
estamos unidos aos crentes de outras tradições religiosas e a todas as pessoas de boa vontade. Então quer dizer que nós não temos mais diferenças em termos de religião. O importante é que as pessoas estejam dispostas a se dar as mãos para essa fraternidade. Então você veja ali que eles até fazem um destaque para a família, né? Então eles colocam sempre essa ideia, nós estamos defendendo os valores morais, a família, tudo isso faz parte dessa lógica que nós explicamos ali do gnosticismo. E a base também é sempre essa, acreditar em Deus. Então não importa que Deus, qual religião, se tem um dogma, se não tem, se tem um rito, nada disso é importante. O importante é que você tenha uma ideia de Deus e todos temos que acreditar em Deus na medida em que nós somos chamados a formar uma só família, né, e olhar para o céu, como eles dizem ali, a fim de construir essa fraternidade. Mas o que é interessante também é que ele diz ali nesse vídeo que Deus não deseja que tenhamos inimigos. Então vamos pegar essa frase para ver se isso faz sentido dentro da doutrina católica. Porque esse vídeo é produzido pelo Vaticano, divulgado pelo Vaticano, e eles estão dizendo ali que Deus não deseja que tenhamos inimigos. Mas na Escritura, capítulo 3 do livro do Gênesis, nós lemos que foi Deus mesmo que disse: porém inimizade entre ti e a mulher. Está falando com a serpente. Então Deus colocou uma inimizade perpétua entre esta mulher e essa serpente. Quem é esta mulher? Esta mulher é a igreja. A serpente é todo o corpo místico de Satanás que atua na terra. Então, entre essas duas entidades, nunca haverá paz e amizade, pois elas estão em constante oposição, na medida em que uma delas, ou seja, a igreja, é dócil às inspirações de Deus e acolhe a fé revelada de Deus, e a outra faz oposição a esta mesma fé. Então é evidente que a partir desse momento vai haver essa inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Então você pode dizer que a geração da serpente são todos aqueles que estão contra o Cristo enviado por Deus. Então todos os padres da igreja e todos os comentadores da Bíblia que foram autorizados pela Igreja Católica sempre deixaram claro que esta é a correta interpretação dessa passagem do livro do Gênesis e, portanto, nós temos sim muitos inimigos. E é por isso que o Pontífice Romano Papa Leão XIII, escrevendo na sua encíclica Humanum Genus, ele declara o seguinte: que todos os pontífices romanos, nossos predecessores, em sua incessante vigilância pela segurança do povo cristão, porque essa é a preocupação dos verdadeiros papas, é a segurança do povo cristão em relação à fé. Então esses pontífices romanos foram rápidos em detectar a presença e o propósito desse inimigo capital. Então aqui ele está falando da maçonaria. Tão logo esse inimigo saltou para a luz, ao invés de esconder-se como uma tenebrosa conspiração, e além disso, eles aproveitaram e tomaram providências, quer dizer, aqueles papas logo tomaram providências, pois a eles isso competia, e não permitiram a si mesmos serem tomados pelos estratagemas e armadilhas armadas para enganá-los. Então quer dizer, todos os papas que se deram conta do perigo da maçonaria denunciaram e fizeram todo o esforço para evitar que o povo cristão pudesse cair nessas armadilhas. E é por isso que ele continua dizendo que os nossos inimigos, os maçons, eles ensinam o grande erro dessa época. Então aqui, Papa Leão XIII diz que o grande erro dessa nossa época é que uma discussão a respeito da religião
deveria ser considerada como um assunto indiferente, à medida em que todas as religiões são semelhantes. Então você não deve discutir sobre religião, na verdade cada um tem a sua, porque todas as religiões são semelhantes e elas têm a mesma finalidade, afinal de contas, cada um tem o direito de escolher a sua fé. Então isso é o grande erro da nossa época moderna. E aqui o Papa Leão XIII está dizendo que é exatamente esse grande erro que é ensinado pela maçonaria. Então, nesse sentido, ele diz que este modo de raciocinar é calculado para trazer a ruína da religião católica. Pois, sendo ela a única verdadeira, ela não pode, sem grande injustiça, ser considerada como meramente igual às outras religiões. Então isso aqui está bem claro. O Papa Leão XIII apresenta para nós o problema nessa sua encíclica escrita no século XIX. Ele mostra que os maçons fazem parte de um grande corpo místico, dessa serpente que atua a serviço do judaísmo, como a gente sempre explica, não aquele bom judaísmo que se transformou na Igreja Católica na medida em que eles se converteram ao verdadeiro Messias, mas aquele judaísmo que se fechou para o Filho de Deus, e uma vez se fechando para o Filho de Deus, não somente fez guerra contra ele, mas faz guerra até hoje contra a sua igreja. Então é por isso que nós devemos considerar que nessa encíclica o Papa Leão XIII apresenta bem o inimigo e apresenta a ideia do inimigo. Ou seja, o que esse inimigo defende? Ele defende a igualdade das religiões. Pois é exatamente isso que nós acabamos de ver nesse vídeo divulgado pelo Vaticano. E com isso nós temos provas evidentes que hoje o Vaticano é governado por pessoas que antes foram os inimigos da Igreja Católica. E agora eles tomaram posse daqueles prédios e eles estão lá dentro, governando a estrutura da igreja. Em nome da igreja, enganando as pessoas, dizendo que eles são Igreja Católica. Mas é preciso a gente prestar bem atenção nisso, porque a maioria das pessoas está caindo em todas essas enganações. E veja ali, no vídeo ele vai dizer, vamos levantar os olhos aos céus, vamos unir as nossas forças. Quer dizer que aquele esforço humano é uma coisa totalmente vinda do homem para o homem. Não tem nada de sobrenatural. E mesmo quando ele diz levantar os olhos aos céus, é pensando nas coisas que nós temos que resolver na terra. Então ele vai dizer, vamos libertar o mundo da violência, da injustiça, do ódio. Ao invés de dizer, vamos nos dar as mãos, que isso não adianta absolutamente nada, eles deveriam dizer, vamos recorrer ao nosso verdadeiro libertador, porque ele pode libertar o mundo das cadeias do pecado, das cadeias de Satanás. É só isso que nós precisamos. Mas eles vão dizer, não, precisa libertar o mundo da destruição ambiental. Então esse aqui é o objetivo. E ali nós vamos construir a fraternidade humana. Então você perceba bem que tudo que eles fazem nessa maldade tem o disfarce da bondade e da fraternidade humana. Mas a maldade está bem clara nas intenções deles. Porque uma vez que eles querem destruir o dogma da fé, então eles querem destruir a presença de Deus no mundo. Porque Deus vive no mundo pela fé. Agora veja o que diz Francisco. Todos nós vivemos sob o mesmo céu, independente de onde e como vivemos, da cor da nossa pele, da religião, do grupo social. Então quer dizer, todas essas diferenças, sexo, idade, cor, condições econômicas, tudo ele coloca também como religião. Religião é mais uma das diferenças. Isso aí pouco importa. O que importa é que nós estejamos todos juntos, porque nesse tempo de pandemia, nós já vimos que não seremos salvos sozinhos. Então precisamos agora usar desse pretexto, dessa pandemia, para poder nos dar as mãos e formar a religião mundial. Então isso aqui é algo que está muito bem delineado nesses projetos, uma vez que foi a ONU que definiu que no dia 4 de fevereiro tinha que ser
o Dia da Fraternidade Universal. Isso aí está bem claro no site. Você abre lá o site que eles falam sobre isso. E a ONU, então, que proclamou essa data. Porque todos estão coligados. Isso aqui é um só esforço para construir a nova ordem mundial e destruir, fazer com que desapareça para sempre da face da Terra toda a forma de presença da Igreja Católica Apostólica Romana. E o que nós vamos ter é essa religião transformada, essa religião noachida, esse cristianismo light, devocional, que todos aceitam e que não incomoda ninguém. Porque não tem mais doutrina. Só tem devoções e atos de caridade. Então ele vai dizer assim: nós vivemos sob o mesmo céu e em nome de Deus nós somos criaturas que devemos reconhecer que todos somos irmãos e irmãs. E agora é o momento oportuno para nós caminharmos juntos, crentes e todas as pessoas de boa vontade, juntos. Então quer dizer, crentes pode ser budista, pode ser islã, pode ser qualquer religião, e ainda junta com as pessoas de boa vontade, não importa que a pessoa não tenha religião nenhuma, tá bom? Nós vamos juntos. Esse é o dia correto que nós temos que estender a mão para celebrar nossa unidade na diversidade. Então você percebe, ele usa um termo que seria bem aplicado dentro da Igreja Católica, ou seja, quando você tem todos na unidade da fé, aí você tem diversidade de carismas, diversidade de ordens, diversidade de estados de vida, mas você tem ali a unidade da fé. Agora ele diz, nós agora vamos ter a unidade na diversidade. Quer dizer, como que você vai formar a unidade em seitas completamente diferentes e opostas? Porque até o satanismo entra nessa diversidade aqui. Tudo está incluído. Então, ele diz, unidade, não uniformidade. Unidade na diversidade. Para dizer às comunidades e às sociedades em que vivemos que o tempo da fraternidade chegou. Então, Francisco é o profeta dessa fraternidade. Você percebe aqui que o Vaticano II preparou esse terreno. Esses papas que se seguiram ao Vaticano II, né, todos eles impostores, mas todos eles muito bem disfarçados para levar adiante esse projeto. Pois hoje todos eles aplaudem Francisco, que chega nesse momento dizendo o tempo da fraternidade chegou. Quer dizer, agora é o momento dos inimigos da igreja, como está bem aqui claro pelo discurso do Papa Leão XIII, que esses inimigos da igreja que trabalharam para a relativização de todos os valores da fé e para essa fraternidade universal, agora eles estão tomando conta de tudo. Então, nós devemos identificar esses impostores e perceber que eles estão trabalhando com a mentira. Isso aqui não sou eu que estou dizendo. Isso está na primeira carta de São João. É ele que diz aqui, olha, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem nega que Jesus é o Cristo? Todos esses que estão ali de braços dados com Francisco. Eles negam. Eles dizem, ele não é o Cristo. Ele não é Deus. Mas aqui diz São João, esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Ora, então, se um muçulmano nega que Jesus é Cristo e nega que Jesus é Deus, então ele não tem o Pai. Se um judeu nega que Jesus é Deus, da mesma substância que o Pai, Criador do mundo, então ele não tem o Pai. Pois diz São João, todo aquele que proclama o Filho tem também o Pai. Então, na verdade, Bergoglio fez aliança com todos aqueles que negam o Filho, portanto ele traiu a Igreja Católica e ele não poderia ser Papa, mesmo que um dia ele tivesse sido. Ele perderia o pontificado. Então isso fica evidente para todos aqueles que conseguem entender o princípio, porque aqui nós não estamos falando de heresia, estamos falando de princípios, é muito maior. Ele negou a religião como um todo. Ele deixou a religião igualada com aqueles que dizem o contrário da base da religião. Porque a base da nossa religião católica
cristã católica verdadeira é dizer que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias, Filho de Deus, feito homem. Isso chama-se o mistério da encarnação. E eles negam isso abertamente, porque eles dão as mãos para aqueles que estão totalmente de acordo de dizer que Jesus não passa de um profeta. Então, por isso que você deve analisar aqui a gravidade do discurso que Francisco faz quando ele vai dizer assim: queridos irmãos e irmãs, querido irmão grande imã, que é o líder dos muçulmanos, o caminho da fraternidade é longo e desafiador, é um caminho difícil, mas é a âncora da salvação para a humanidade. Então quer dizer que esquece Jesus Cristo crucificado, esse aí ele nunca pregou, esse eu nunca vi ele falar dele, né? Esquece que ele existe. Agora a salvação da humanidade chama-se fraternidade. Então vamos nos dar as mãos, acabou o problema, nós não precisamos mais que Cristo esteja morrendo na cruz por nós. Basta a fraternidade e tudo está resolvido. Entretanto, se você analisar aquilo que foi escrito nesse livro, que nós sempre estamos aqui mostrando que é um livro que é a chave para o entendimento de tudo isso que eles estão fazendo. Esse livro se chama Israel e a Humanidade. Que eu saiba, não existe esse livro em português. E esse livro que foi escrito no fim do século XIX, editado com a ajuda dos Rothschild, começo do século XX, ele é o programa que eles estão agora desenvolvendo. E justamente nesse ano de 2022, eles vão inaugurar aquilo que eles chamam da Casa Comum Abraâmica. Então eles vão inaugurar lá em Abu Dhabi, que se tornou, de certa forma, uma capital desse movimento, né, para essa fraternidade universal. Ali eles vão fazer essa Casa Comum. E lá você vai ter esses 3 templos, um cristão, depois uma sinagoga para os judeus e depois uma mesquita para os muçulmanos. Então é ali que você vai invocar Abraão como pai de todos e você vai invocar o nosso único Deus. Agora, de onde eles tiraram essa loucura, sendo que nós não podemos invocar o Pai se nós não confessamos a divindade do Filho? Isso é bem claro. Então aqui você percebe que nesse livro, Israel e a Humanidade, tudo isso estava previsto há mais de 100 anos atrás. E eu destaco algumas partes do prefácio desse livro, que é um discurso que tinha sido feito em 1903, e ali ele vai dizer que o cristianismo, na concepção hebraica, assim como o islamismo, quer dizer, essas duas grandes religiões, eles se apresentam como um estágio do messianismo israelita. Então eles não são religiões perfeitas, eles são religiões em desenvolvimento. Mas, segundo ele está dizendo aqui, dá para aproveitar. Então nós vamos fazer agora um movimento para ver como que a gente vai adaptar o cristianismo para aproveitá-lo para os nossos objetivos. Então ele diz, na medida em que o cristianismo é fiel ao seu ideal profético, ele deve subsistir. Então esse ideal profético é muito presente nos discursos da teologia da libertação ou nos discursos desses teólogos modernos, né? Então eles dizem, é um ideal profético, é uma coisa bem nebulosa. E ali ele diz, na medida em que ele se desvia disso, ele deve se reformar. Então aqui tem a palavra-chave, reforma. A palavra que Lutero empreendeu e a palavra que agora eles estão empreendendo. Porque Lutero é simplesmente um precursor de Francisco e de todos esses movimentos. Então eles dizem, o cristianismo deve se reformar quando ele não é fiel ao seu ideal profético. Independente da visão que a piedade individual possa reproduzir de Jesus, ele será somente um modelo de um líder, de um Messias. Então quer dizer que aqui ele deixa bem claro que para eles, os artífices de todo esse movimento, não é problema que você tenha uma piedade individual para com Jesus. Você ama ele, você considera que ele é Deus para você, ou você considera que ele é um salvador, ou você considera que ele é uma pessoa mais importante. Não importa. Isso é uma piedade individual.
de qualquer maneira, ele vai ser somente um líder, um Messias. Como está aqui. E isso é que é a ideia que eles querem implantar. Por isso que eles continuam com essa fórmula. Tenhamos fé em Deus. Né? Agora, se você quer ter uma fé pessoal em Jesus, não tem problema. Você não pode impor essa fé para os outros. Por isso que eles dizem, não pode fazer proselitismo. Por quê? Porque isso é um problema seu. Você acredita em Jesus, mas o que a gente quer é que as pessoas só acreditem em Deus. Jesus é uma piedade individual sua. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, que é muito perigoso, nesse momento, a pessoa se escandalizar tanto com Francisco, que ela vai lá e cai no protestantismo. Fala, não, então Francisco é um servidor dessa nova ordem mundial, então eu vou para a igreja protestante, porque lá eles atacam isso. Lá eles pregam que Jesus é Deus, eles pregam a Bíblia, eles pregam as coisas certas. Cuidado, isso é uma armadilha também, porque o protestantismo já é a base desse noachismo. O protestantismo já é uma religião individualista. O protestantismo já é uma religião de devoções individuais. Ele não é a religião da sociedade cristã como um todo, a religião do mistério da encarnação, que é o catolicismo, que é a força do bloco do catolicismo que transforma as realidades. Não, o cristianismo protestante, entre aspas, ele não tem esse efeito. E a mesma coisa acontece com todos esses que se dizem católicos, mas que se apresentam ali com métodos protestantes. Como você vai ver, por exemplo, nos movimentos da renovação carismática ou nos movimentos do neocatecumenal, por exemplo. Movimentos semelhantes a esses dão para as pessoas essa devoção, dão esses sentimentos religiosos, ajudam as pessoas a terem uma moral mais alicerçada, a se converter, entre aspas, do mundo ou dessa vida imoral que a pessoa possa levar no meio da sociedade moderna, mas jamais essas pessoas vão ser verdadeiramente convertidas ao catolicismo verdadeiro. Porque eles sempre vão ficar naquelas emoções, naqueles sentimentos, naquela religião individualista. Então isso é um método que é muito bem empregado para poder deixar as pessoas dentro daquela estrutura da igreja, mas servindo, de certa forma. Não, vamos reconhecendo, vamos servindo Bergoglio, Francisco, ele é o Papa, ele é muito bom. Né? Nós não queremos entrar nesses detalhes, doutrina, isso é uma coisa muito difícil. Basta que nós estejamos sentindo a graça do Espírito Santo. E assim tá bom. Então é por isso que você vê nessas comunidades carismáticas, eles sempre colocam os nomes em hebraico, como acontece, por exemplo, também nessas igrejas protestantes. Então você vai ver comunidade Hesed, comunidade Kadosh, comunidade Shalom. Né? Então todos esses nomes vindos do hebraico já indicam da onde vem a raiz desses movimentos. Porque todo o esforço que eles fazem hoje é de convencer as pessoas que a verdadeira Bíblia é a Bíblia hebraica. A pessoa não quer saber mais de latim, nada disso, mas ela quer saber do hebraico, porque a Bíblia verdadeira é o hebraico, que nós temos que voltar para as nossas raízes. Nossa raiz é o judaísmo, e isso é falso. Isso é falso. Nós temos sim a raiz no Antigo Testamento, mas esse Antigo Testamento, ele não está ali hoje representado por esses que se dizem judeus, mas ele está sim representado por aqueles que na época de Cristo confessaram a fé no Filho de Deus. São esses os verdadeiros judeus que formaram o que nós chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana. Então quer dizer, tem que haver essa diferenciação, senão as pessoas vão cair em todas essas enganações. Então é por isso que esse livro, Israel e a Humanidade, continua explicando, aqui no prefácio, que o cristianismo deve permanecer, mas não como religião completa, perfeita e definitiva, mas como um ensaio de uma realização para um plano que foi anterior à vinda de Jesus. Então ele diz aqui, bem claro,
Quer dizer, o plano era anterior à vinda de Jesus. E o cristianismo tem que estar a serviço desse plano que era ali concebido antes da vinda de Jesus, ou seja, a glória de Israel. Então, para eles, a glória de Israel não é a glória de Jesus Cristo, mas é a glória do povo, da raça de Israel. Então ele diz, em vista disso devemos trabalhar para todas as reformas e melhorias necessárias e na medida em que essa religião não passa de um ensaio, nada pode se opor à nossa revisão diante de um ou de outro ponto. Então isso aqui vai diretamente em oposição ao que os papas verdadeiros sempre disseram. Então é por isso que nós estamos insistindo em dizer que não se trata de uma heresia, se trata de uma impugnação do cristianismo verdadeiro. Por quê? Porque para nós, cristãos católicos verdadeiros, a base da religião é essa. Jesus Cristo é Deus e a Igreja Católica é a única religião verdadeira. Se você confessa isso, você é católico. Agora, se uma pessoa não confessa nem isso, ele não é católico. E, portanto, ele não pode ser papa. Ele não pode ser o chefe, não pode ser a cabeça de uma igreja que ele não confessa, que ele não reconhece, que ele não está ali representando. Porque isso é a base. Se a pessoa não tem nem isso, não adianta nem você perguntar para ele se ele sabe rezar o credo. Porque ele não confessa a divindade de Cristo e ele não diz, com todas as letras, como disseram todos os papas, que a Igreja Católica Apostólica Romana é a única religião verdadeira que expressa a verdade revelada por Deus. Então você percebe como é que isso é importante? Isso é a base de tudo. Mas eles fizeram todo esse sistema disfarçado para poder, em nome de uma fraternidade, impugnar a fé católica. E ali vai dizer, mais para frente, que, ao contrário, tudo que se possa melhorar na piedade cristã seria a fé na paternidade de Deus, na regeneração da humanidade, o triunfo da paz e da justiça e da fraternidade universal. Isso é esse livro aqui, prefácio escrito em 1903. Então ele já está dizendo, ó, o que a gente pode melhorar na religião cristã? Não tem problema, a gente vai dar uma melhorada, a gente vai melhorar esse aspecto da paternidade de Deus, ou seja, Deus é o Pai, vamos falar de Deus só como Pai, acabou. Esquece o Filho. Depois, a regeneração da humanidade, né? Que a humanidade tem uma constante evolução, tudo vai evoluindo, tudo vai melhorando. O triunfo da paz e da justiça, por que não? Né? Afinal de contas, nós mesmos que promovemos a guerra, então a gente deixa de fazer guerra e aí todo mundo vai dizer que está tendo a paz. E claro, a fraternidade universal, que é a base de tudo isso. Todos esses tesouros, segundo ele aqui, que não nos vêm certamente do paganismo grego ou romano. Isso também é falso, porque o paganismo grego ou romano também tinha esses valores. Mas segundo ele aqui, não. Nada disso vem do paganismo grego ou romano, mas da tradição do patrimônio hebraico que subsiste e pode ainda hoje legitimamente se chamar a religião de Jesus. Então ele está dizendo aqui, a religião de Jesus é o patrimônio hebraico. Então nós não vemos que ele teve ou pudesse ter outra coisa, alguma outra religião, senão essa religião do judaísmo. Agora nós perguntamos, Jesus era judeu? As pessoas vêm muito com esse argumento. Afinal de contas, Jesus é judeu? Como raça, né, nascido no meio daquelas pessoas, é claro que ele é judeu, mas como religião não. Como religião ele está acima. Ele é Deus. Não pode dizer que Jesus ele é judeu. Ele entrou dentro daquela religião que ele mesmo tinha inspirado para os antigos pais. Mas na mesma medida que ele entrou no ambiente daquela religião, ele já elevou aquela religião à sua plenitude. E nós não temos necessidade de reformar nada, porque ele não só elevou essa religião à sua plenitude, que é o cristianismo, mas ele colocou a sua igreja com a inspiração do verdadeiro Espírito Santo para ensinar para ela
todas as coisas que dizem respeito à verdade da fé e à verdade da moral. Então nós não precisamos de forma alguma dessa reforma que eles estão pedindo aqui do cristianismo. Ao contrário, o que nós estamos precisando de verdade é nos converter ao verdadeiro catolicismo ensinado por todos os verdadeiros papas em toda a história da igreja. Se as pessoas fizerem isso, elas já são capazes não somente de se salvar, mas de resistir a toda essa hipocrisia e toda essa enganação. Basta que você tenha o conhecimento da fé. Então é por isso que você tem que perceber que em nome de uma fraternidade, eles estão criando essa religião universal. Quem faz parte dessa religião? Todos os seres humanos. Não importa, você pode ser budista, você pode ser judeu, você pode ser mesmo ateu. Todos estão convidados a formar essa fraternidade universal. E mesmo os católicos, desde que eles reconheçam Bergoglio como um verdadeiro Papa. Então você reconhece que ele é Papa, você entra também nesse sistema. E esse sistema mundial, envolvendo a todos, leva todas essas pessoas ao projeto do anticristo. Porque o anticristo, mesmo que ele ainda não tenha se revelado como pessoa, ele já tem o seu ambiente preparado. Isso aí nós podemos ver com toda clareza. Então, mesmo que hoje a gente diga, mas eu não tenho uma missa tradicional, eu não tenho os verdadeiros sacramentos, eu não tenho nada, como que nós vamos viver diante dessa situação? Veja, nós temos a fé. Se você tem a fé, você reza, você tem oração, você tem a força de Deus. E é aqui que você enfrenta esse combate. Nada mais é necessário se você tem a fé e se você é capaz de rezar, Deus está com você. E nós vamos combater esse inimigo perverso. Porque em nome da fraternidade, eles vão vir nos perseguir. Porque nós seremos considerados pessoas fora desse padrão, fora desse sistema, que não aceitam esse projeto de amor entre todos os seres humanos. Agora, é um amor tão maravilhoso que destrói tudo aquilo que o Filho de Deus fez na Terra. Então quer dizer que, se eu aceito isso, eu vou trair meu Senhor e o meu Deus. E vou trair a Santa Igreja Católica. Então é isso que tem que ser bem claro. Agora, eles apresentam esse quadro, né, que leva as pessoas a respirar nesse ideal, com essas estrelas cintilantes, e vão dizer, olha, nós como filhos de Abraão, unidos a todos os crentes e pessoas de boa vontade, como irmãos e irmãs, cuidemos juntos da nossa casa comum. Então, como nós vemos aqui, isso aqui é o credo dessa nova religião. E tudo isso parece muito bonito, parece algo que nos entusiasma, parece algo que nos leva para o bem, mas aqui está escondida a mensagem da maldade. A mensagem da maldade que está escondida aqui é que nós temos a verdade revelada e essa verdade revelada foi jogada por terra, como diz o livro do profeta Daniel. E se você joga a verdade por terra, para eles pouco importa o resto. Então todos os crimes estão também aqui escondidos em nome dessa grande fraternidade, dessa comunhão de amor, cuidando da nossa casa comum. E de fato, Francisco, na sua encíclica Laudato Si, ele vai citar um por um de todos esses falsos papas conciliares. E depois ele vai dizer que o urgente desafio que eles têm é de proteger a nossa casa comum. E isso inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. Então agora imagina se um Papa verdadeiro da Igreja Católica vai se preocupar com esse projeto dessa casa comum e com essa união de toda a família humana no desenvolvimento sustentável e integral. Isso é um absurdo completo, isso é uma apostasia tremenda, isso daqui é uma verdadeira zombaria do nome de Deus. E como você percebe naquilo que nós explicamos
nessa apresentação de hoje, nós temos aí nitidamente duas igrejas. Primeiro você tem a Igreja Católica Romana, fundada por Cristo, colocada ali no fundamento da fé de Pedro e que perseverou até os nossos dias, em torno de 1960. Então, essa igreja verdadeira tem por objetivo o quê? A salvação das almas. É isso que Jesus Cristo pediu para os seus apóstolos fazerem. Ide pelo mundo inteiro, batizai toda criatura. Depois essa igreja está unida a todos os que creem nos dogmas da fé católica. Porque se você crê nos dogmas da fé, então você está unido, você está na comunhão da Igreja Católica. É isso que ensina os verdadeiros papas. Qual a preocupação dessa igreja? Fazer a vontade de Deus. Então todos os santos dessa igreja santa sempre se preocuparam. Vou fazer a vontade de Deus. O que eu preciso fazer hoje para que Deus esteja satisfeito comigo? Só isso. Essa é a única preocupação da nossa vida, de todos os reis cristãos, de todos os verdadeiros papas, de todos os santos da igreja, de todos os tempos. E qual é a luta dessa igreja? Então você veja, ela milita contra todos os inimigos da fé. Por isso que se chama igreja militante. Porque ela luta contra aqueles que falam doutrinas contrárias àquela fé divina e revelada que a Igreja Católica ensina. Então isso aí é bem claro, qualquer um pode perceber que foi assim a história da Igreja Católica em todos os tempos. Entretanto, essa igreja ecumênica mundial presidida por Francisco tem por objetivo fraternidade universal. Isso aí é mais do que um objetivo, é uma obsessão. Eles só pensam nisso. Ela está unida a todos os crentes e pessoas de boa vontade. Então aqui crentes, entre aspas, significa qualquer pessoa que acredita em alguma coisa. Pode-se dizer que é Deus, ou pode-se dizer que é uma energia, não importa. Todos aqueles que creem, unidos também àqueles que não creem, mas têm boa vontade, então nós estamos juntos, nós estamos unidos a essas pessoas. Então aqui é a comunhão deles. Qual a preocupação? Nossa casa comum. Então a preocupação ecológica é a prioridade dessa nova religião. Entretanto, ela não milita, porque ela não tem inimigos. Ela, ao contrário, ela se recusa a lutar contra qualquer um, porque ela diz, nós temos que nos abraçar, mesmo que sejam pessoas que antes foram considerados nossos inimigos, os mais perversos. Então hoje você percebe aí nitidamente essa oposição entre essas duas igrejas e nós estamos apresentando essas coisas aqui para essas pessoas que queiram verdadeiramente compreender em que momento nós estamos vivendo. Porque isso aqui que nós estamos fazendo é um ato de caridade para com as pessoas que estão confusas. Porque um dia eu mesmo estava confuso, eu mesmo estava no meio de toda essa confusão, de toda essa estrutura, de toda essa apostasia. Mas, por graça de Deus, eu consegui entender esse problema. Hoje, para mim, tudo isso é muito claro. E eu tenho essa intenção, esse zelo de mostrar aqui para as pessoas que nós estamos diante de uma grande impostura. Então eu convido a cada um a buscar o verdadeiro Deus, a buscar a verdadeira fé e a se armar das armas da justiça, das armas espirituais, com a verdadeira doutrina, a fim de que nós não sejamos enganados pelo demônio e que nós possamos continuar perseverando até o fim na verdadeira fé e confessar o Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. É aqui, através dessa fé, que nós vencemos o mundo e que nós vencemos todas essas mentiras e todas essas imposturas que são apresentadas para nós hoje em nome de uma fraternidade. Então que Deus nos ajude e que Ele dê para nós todos os recursos da sua graça para que todos nós sejamos salvos no meio dessas calamidades. Em nome do Pai.